Sebastian sempre acreditou que algumas pessoas nascem destinadas a caminhar sozinhas, e ele tinha certeza absoluta de ser uma delas. Ele se acostumou com o silêncio que preenchia suas noites e com o vazio que o acompanhava ao longo dos dias. O trabalho ocupava quase todo o seu tempo, mas mesmo assim não preenchia nada. Os colegas diziam que ele era reservado demais, frio demais, distante demais. Mas ninguém entendia que aquilo não era uma escolha, e sim um mecanismo de sobrevivência. Quanto menos laços, menos perdas. Ele nunca foi do tipo que buscava companhia, e a verdade é que nem sabia como fazê-lo. As pessoas ao redor pareciam viver em outro ritmo, mais leve, mais conectado. Enquanto todos pareciam ter alguém esperando por eles, Sebastião voltava para casa e encontrava apenas sua própria sombra. Ele dizia para si mesmo que estava acostumado, que não precisava de ninguém. Mas, às vezes, no fundo mais profundo que ele evitava encarar, algo o incomodava, como se faltasse algo que ele não sabia nomear. Alguns chamavam aquilo de solidão, mas para Sebastião era apenas rotina. Ele acordava, trabalhava, comia algo rápido e tentava dormir, sempre tentando ignorar o peso que sentia no peito ao deitar. Ele não se permitia imaginar um futuro diferente, porque o passado já havia mostrado que esperar por alguém só o deixaria vulnerável. A vida o ensinou que confiar dói, e amar machuca ainda mais. Então ele decidiu que nunca iria permitir que isso acontecesse de novo. Até o dia em que algo, ou melhor, alguém, mudou tudo. Isso aconteceu numa tarde comum, em um dia que parecia igual a todos. Sebastião entrou na velha cafeteria que frequentava apenas por hábito, pedindo o mesmo café amargo de sempre. Ele estava distraído, pensando em nada e ao mesmo tempo pensando em tudo, quando deixou seu livro escorregar da mesa. Antes que ele pudesse pegá-lo, uma mão delicada o alcançou. E foi quando ele ouviu uma voz suave dizendo: "Você deixou cair." Era uma voz que ele nunca tinha ouvido, mas que imediatamente capturou sua atenção. Ao levantar os olhos, Sebastião a viu pela primeira vez, Aurora. Ela tinha um olhar sereno, curioso, quase impossível de decifrar. Não havia nada exagerado nela, e ainda assim, era impossível ignorá-la. Ele agradeceu, tentando parecer indiferente, mas algo dentro dele se mexeu, como se uma porta tivesse sido destrancada sem permissão. Aurora sorriu de um jeito leve, quase distante, e devolveu o livro. Depois, sem dizer mais nada, caminhou até sua mesa como se nada tivesse acontecido. Sebastião ficou olhando por alguns instantes, sem entender por que aquela simples interação afetou tanto. Ele tentou voltar a ler, mas sua mente continuava presa naquela estranha sensação de clareza repentina, como se a presença daquela desconhecida tivesse iluminado um canto escuro da sua alma. Ele não sabia seu nome, sua história ou sequer por que ela estava ali, mas, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se moveu. E ele ainda não sabia, mas aquele seria apenas o começo. Nos dias seguintes, Sebastião tentou se convencer de que o ocorrido na cafeteria não tinha significado algum. Coisas assim acontecem o tempo todo. Pessoas esbarram, trocam palavras rápidas, seguem seus caminhos e nunca mais se veem. Era para ser apenas isso. Mas, por alguma razão que ele não conseguia explicar, a lembrança daquela voz suave insistia em permanecer. Era como um eco que ele não tinha pedido, mas que agora fazia parte dele. E, por mais que tentasse ignorar, Sebastião pegava ainda a cafeteria com mais frequência do que o habitual. A princípio, ele inventou desculpas para si mesmo. Precisava de café, queria ler em um lugar diferente, estava apenas passando por ali. Mas, no fundo, sabia que nenhuma dessas justificativas era verdadeira. O que ele realmente queria, e temia admitir, era reencontrá-la. Não sabia o que diria, nem o que esperava que acontecesse. Queria apenas vê-la novamente, confirmar que não havia imaginado aquele estranho calor que sentirá, confirmar que ela existia de verdade. Foi numa manhã chuvosa que isso aconteceu. O cheiro de café quente misturado com o aroma de chuva parecia deixar o ambiente mais acolhedor do que de costume. Sebastião estava sentado na mesma mesa de sempre, tentando ler, mas sua mente vagava. E então, como se o universo tivesse ouvido um pedido que jamais ousou fazer, Aurora entrou. Com o cabelo levemente molhado e uma expressão tranquila, ela percorreu o lugar com os olhos.
Quando seus olhares se encontraram, Sebastian sentiu o estômago afundar de um jeito que não sabia descrever. Aurora caminhou até o balcão, pediu algo que ele não conseguiu ouvir. Em seguida, buscou um lugar para se sentar. Para sua surpresa e desespero, ela escolheu a mesa ao lado da dele. Era perto demais. Sebastian tentou parecer natural, mas suas mãos tremiam levemente enquanto fingia ler. Ele sabia que não estava enganando ninguém, muito menos a si mesmo. E quando Aurora virou o rosto e sorriu, um sorriso simples, quase tímido, ele sentiu-a ficar mais leve. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse de repente, inclinando-se levemente para o lado. A voz dela parecia ainda mais suave do que ele lembrava. Sebastian demorou um segundo para responder. Tempo suficiente para seu coração acelerar. Pode, disse, tentando manter o tom neutro. Aurora apontou para o livro sobre a mesa. Você parece gostar muito dele. O que te prende tanto nele? Sebastian piscou, surpreso com a pergunta. Ninguém fazia esse tipo de pergunta para ele. Ninguém se interessava por suas respostas. Por um momento, ele pensou em dar uma resposta curta e objetiva, como sempre fazia. Mas quando encontrou os olhos dela, tão serenos, tão atentos, algo dentro dele cedeu. E, pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu falar algo verdadeiro. Talvez porque os personagens conseguem sentir coisas que eu já desisti de tentar sentir. Aurora sorriu suavemente, e naquele instante Sebastian soube. Aquilo não era coincidência. Era o início de algo que ele ainda não compreendia, mas que já começava a transformá-lo. Depois daquela conversa inesperada, Sebastian percebeu que algo havia mudado, não apenas ao redor, mas dentro dele. Aurora não tinha dito nada extraordinário, não havia feito nenhum gesto memorável. Mas, de algum modo, ela tinha atravessado o muro que ele levará anos construindo, e isso o deixava inquieto. Naquela noite, deitado na cama, ele relembrou cada detalhe. O tom da voz dela, o modo como seus olhos pareciam realmente ouvi-lo, o silêncio confortável que havia se formado entre eles. Era estranho sentir falta de alguém que ele mal conhecia. Nos dias seguintes, Aurora passou a aparecer na cafeteria com mais frequência, ou talvez Sebastian tivesse começado a perceber mais a presença dela. Ela sempre se sentava perto, nunca diretamente com ele, como se respeitasse a distância que ele mantinha do mundo. Às vezes trocavam algumas palavras curtas, outras vezes ficavam em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Mas, curiosamente, era nesses silêncios que Sebastian sentia algo florescer, um tipo de calma que ele não experimentava há muito tempo, uma quietude que não machucava. Certa tarde, Aurora chegou carregando um caderno grosso, com a capa desgastada. Sentou-se à mesa de Sebastian sem pedir permissão, como se aquilo já fosse natural. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso, mas não disse nada. Eu escrevo, ela explicou, abrindo o caderno na metade. Histórias curtas, ou parte de histórias que talvez nunca terminem. Sebastian desviou o olhar, sentindo uma estranha pontada no peito. Havia algo profundamente íntimo naquele gesto, compartilhar algo que, para muitos, é sinônimo de vulnerabilidade. Posso? Ela perguntou, oferecendo-lhe o caderno. Sebastian hesitou. Ele sempre acreditou que o mundo pertencia aos que sentiam demais, aos que se permitiam ser vistos. Ele não era assim. Mas Aurora o fitava com uma paciência tão sincera que seria quase crueldade recusar. Pegou o caderno com cuidado, como se fosse algo frágil. E conforme lia as primeiras linhas, percebeu que as palavras dela tinham uma luz própria, suave, melancólica, bonita de um jeito que ele não sabia explicar. Quando terminou de ler, Aurora observava em silêncio, como se tentasse adivinhar seus pensamentos. Gostei, ele disse, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. É honesto. Ela sorriu, e o sorriso tinha algo de gratidão, algo de alívio. O que você gostou exatamente? Sebastian respirou fundo, tentando encontrar palavras que nunca aprendeu a usar. A forma como você escreve o que sente, sem medo. Aurora inclinou a cabeça levemente. Talvez eu só esteja cansada de esconder. Essa frase ficou presa na mente de Sebastian como uma semente. Ele se perguntou quantas coisas ela escondia, e quantas ele próprio tinha enterrado ao longo dos anos.
Nesse momento, ele percebeu que havia começado a querer saber mais sobre ela. Não apenas por curiosidade, mas porque algo nela parecia conversar com uma parte dele que ele havia esquecido que existia. E isso o assustava. Mas, ao mesmo tempo, o atraía de um jeito impossível de ignorar. Era como caminhar em direção a uma luz que ele não sabia se conseguiria alcançar, e ainda assim, não queria desviar. Sebastian nunca imaginou que alguém pudesse atravessar sua vida de forma tão silenciosa, ainda assim, causar tanto impacto. A Aurora não forçava nada, ela apenas existia, e isso era suficiente para desfazer, pouco a pouco, os nós dentro dele. Ele começou a perceber mudanças sutis no próprio comportamento. Demorava mais para ir embora da cafeteria, passava a escolher mesas mais próximas à dela, até arriscava perguntar como tinha sido o dia. Pequenas coisas que, para qualquer outra pessoa, seriam banais. Para Sebastian, eram revoluções. Uma tarde, quando o sol se punha devagar atrás das janelas embaçadas, a Aurora fechou seu caderno e olhou para ele como se buscasse coragem. Posso te perguntar algo mais pessoal? Sebastian sentiu o estômago apertar, mas assentiu. A Aurora respirou fundo, os dedos entrelaçados com tensão. Por que você sempre parece pronto para ir embora, mesmo quando está aqui? A pergunta o atingiu como um golpe inesperadamente suave. Era verdade. Ele sempre carregava uma postura de fuga, como se nada fosse permanente, como se tudo pudesse desaparecer de um instante para o outro. Ele demorou para responder. As palavras pareciam rasas demais para o que sentia. Porque eu aprendi a não ficar, disse finalmente. Quando você fica, perde. E eu já perdi o suficiente. A Aurora não desviou o olhar. Seu silêncio não julgava, apenas acolhia. Ou talvez, ela disse depois de um momento, você só ficou nos lugares errados. A frase o desarmou. Era simples demais, profunda demais, verdadeira demais. Nos dias seguintes, Sebastian percebeu que pensar em Aurora já não o assustava. Assustava muito mais a ideia de voltar ao que era antes dela. Ele começou a notar coisas que antes ignorava. O modo como ela franzia o nariz quando concentrada, como mexia o café 3 vezes antes de beber, como ria baixo, como se tivesse medo de incomodar o mundo. Coisas pequenas, mas que, para ele, se tornaram estranhamente essenciais. A Aurora, por sua vez, parecia compreender seus silêncios, suas pausas, suas hesitações. Ela nunca forçava, apenas oferecia presença. E isso, para Sebastian, era novidade. Foi uma tarde tranquila, sem qualquer evento extraordinário, que tudo mudou. A Aurora guardava o caderno na mochila quando disse, sem olhar diretamente para ele. Sebastian, você não precisa ficar, mas se quiser, eu gostaria que ficasse. Ele sentiu o coração vacilar. Era um convite simples, mas, para ele, era como abrir uma porta que mantinha trancada há anos. Sebastian percebeu então que, pela primeira vez desde que lembrava, o medo de perder era menor que o desejo de permanecer. E isso, por si só, já era uma escolha. Eu fico, respondeu, com uma honestidade que quase o surpreendeu. A Aurora levantou os olhos e sorriu. Um sorriso cheio de luz, desses que tocam que as palavras não alcançam. E quando ela estendeu a mão sobre a mesa, ele não recuou, apenas segurou. Não havia promessas, nem expectativas, nem certezas. Apenas um começo. Um começo simples, silencioso e profundamente verdadeiro. Naquele instante, Sebastian entendeu algo que levou a vida inteira para enxergar. Algumas pessoas não nascem para caminhar sozinhas. Elas apenas estavam esperando encontrar quem caminharia ao lado delas. E, finalmente, ele encontrou.